Sejam bem-vindos a mais um episódio do Despolariza. Hoje tenho aqui comigo um punk rocker, músico, skater frustrado, escritor e pastor evangélico, Tiago Cavaco. Bem-vindo, Tiago. Olá, Tomás. Obrigado por me teres convidado a vir ter contigo. Antes de arrancarmos, se puderem deixar um like, um comentário, subscrever ao canal, ativar as notificações, tudo isso ajuda a que isto chegue a mais gente. Se quiserem dar um passo mais longe e ajudar a que este projeto continue a crescer e a tornar-se ainda melhor, há de aparecer um link à minha volta para se tornarem mecenas. Quero agradecer aos novos mecenas, às novas e aos novos mecenas, Maria João Lopes, Filipe Brandão, Tiago Grácio, Frederico Pinheiro e Tiago Chança. Obrigado, vamos para o episódio. Tiago, então, olha, conta-me a tua história, como é que tu te tornaste um punk rocker pastor? O que é que apareceu primeiro? Hum, s- hum, o que aconteceu primeiro, o que apareceu primeiro, sem dúvida, nesse sentido, a fé. Porque fui educado numa família protestante, numa família batista, e por isso, para mim, não consigo separar sequer a fé das minhas memórias, porque está lá sempre. Só mais tarde, já mais no início da adolescência, é que aparece o punk. Portanto, de facto, primeiro a fé, depois o punk. Nunca consegui foi separar as duas coisas. Uhum. E nunca chegaste a ser um. Imagina, quando, nessa aventura do punk ou do rock and roll, às vezes chegaste a sítios em que quase que te sentias culpado por estás a fazer obras de Satanás. Sei lá, eu lembro-me deste símbolo, não é? Que vem do diabo. Yeah, yeah. Que, claro que mais em adulto deves ter encontrado paz com isso, mas nessa fase mais adolescente Sim, sentiste. sim, há sempre dilemas. Aliás, há dilemas em qualquer altura da nossa vida. Quando eu era miúdo e tendo em conta que rapidamente comecei a gostar de ouvir rock mais pesado, e como nasci em 77, apanhei ali, quando era miúdo, ali uma fase do heavy metal. Para alguém que vinha de um contexto de igreja, o metal tinha aquela conotação de facto maligna, o Uhum. que de certa maneira me assustava, mas também me atraía, porque frequentemente as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Aquilo que nos assusta é também aquilo que nos atrai. E então, esse tipo de dilemas, de eu querer ouvir coisas que supostamente poderiam não ser as mais aconselháveis, existiu desde cedo. Quando chega o punk, no fundo, já não era a primeira vez que isto estava a acontecer, porque eu já ouvia música, já ouvia metal na altura. Mas já foi um momento diferente, porque é quando eu e os meus amigos lá em Queluz, eu vivia na Amadora, mas quase, portanto, a Amadora colada a Queluz, ali na ponta da Amadora, estava no Liceu de Queluz, e quando nós começamos a fazer as primeiras bandas, e é aí que o punk se torna mais importante para nós. As primeiras bandas surgem no contexto da igreja, porque todos nós, de um modo geral, as crianças que crescem na igreja têm muita formação musical, acaba por ser uma das marcas do protestantismo também. E então, quando o punk aparece, sendo que estava a ser tocado na igreja, sendo que os nossos ensaios eram na igreja, esses universos que parecem que não comunicam muito bem, naturalmente comunicavam para nós. Portanto, a coisa interessante, acho eu, que acontece é que tudo aquilo que parece que não joga, nós sentíamos o dilema de que parece que não joga, mas de facto nós jogávamos essas coisas que parece que não podiam combinar. Ali estavam já a despolarizar, não é? A quebrar Olha, fronteiras. sim, é bem visto. É bem visto porque, de certo modo, cedo, e estou a falar com 14, 15 anos, hum, uma das coisas que eu gosto mais de fazer, música, significa fazê-la porque tinha prazer nela, mas também significa procurar dar o prazer da música que estava a tocar a outros que rapidamente se poderiam caracterizar, uns por estarem na igreja comigo, outros por estarem em concertos punk. E de facto, desde cedo para mim, que nunca tive, vamos dizer assim, ah, por exemplo, para a música que fazia, nunca tive apenas um par de ouvidos que fosse simplificado debaixo de um perfil. Uhum. Portanto, sempre mexemos um pouco nessa mistura entre as pessoas que estavam connosco na igreja e os miúdos que estavam na rua e que foram bater à porta da igreja porque ouviram aquela música barulhenta. E rapidamente os nossos ensaios juntavam essas pessoas. Ainda hoje, de alguma maneira,
quando penso no percurso da Flor Caveira, é curioso, eu acho que isso continua a acontecer, mesmo que já não seja numa escala que era quando há uns anos a editora passou por um momento de descoberta por parte de mais público, mas essa mistura continua a acontecer, sem dúvida. Houve alguém que ouviu punk rock e que por causa disso se tornou alguém que começou a ir à vossa. Sim, não são muitos os casos, até porque nós portugueses somos todos muito tímidos com as coisas da fé, mas houve alguns casos, sim. Eu lembro, por exemplo, um amigo, o Ricky, ainda na nossa adolescência. O Ricky tem menos 2 anos do que eu. É verdade que ele já tinha passado pela igreja, porque o primo dele era o baixista da banda, o Carlos. Mas eu lembro-me que há uma altura em que ele começa a ir à igreja, não era para ir assistir aos serviços de culto da igreja, era para ir assistir aos ensaios. E ele costuma dizer que de facto a conversão dele se deu graças à música. E depois houve um ou outro episódio semelhante mais tarde, mas não é nada assim assinalável em termos de número. Como é que se chamava essa banda? Olha, a primeira banda. Primeira, pois há aqui um submundo no qual eu não te vou tirar para lá, porque não terias tempo para sobreviver numa espécie de ecossistema muito próprio, que é aquele que vem do mundo evangélico dos Estados Unidos, sobretudo no final dos anos 70. Curiosamente, agora há um filme sobre o assunto que se chama The Jesus Revolution, porque é acerca de um movimento norte-americano que existiu, que é ainda nos anos 70, ainda empurrado por aquilo que nós chamamos o movimento hippie, mas foi uma resposta cristã. Portanto, havia uma espécie de contracultura inspirada pelos hippies, mas cristã, e que deu origem àquilo que se veio a tornar o chamado rock cristão, que era, tinhas os hippies que se convertiam ao cristianismo e que continuavam a fazer o mesmo estilo de música que tinham antes de se converter ao cristianismo, e que vem a criar uma espécie de estilo de música que é tu teres a música que parece absolutamente normal, que está nas rádios, ou mesmo que está nas subculturas, mas com uma mensagem cristã. Quando isso chega cá em segunda mão, porque nas igrejas evangélicas nós ouvíamos esse tipo de música, comprávamos essas cassetes e esses CDs nos Estados Unidos. Para nós, no início dos anos 90, nós estamos a tentar fazer aquilo que os americanos já faziam. Então era essa a mistura que também proporcionava um mundo novo para nós, em que quando nós ouvíamos essas bandas, frequentemente elas tinham bandas bíblicos ou de palavras gregas ou hebraicas, porque parecia assim sonante. Então a primeira banda que nós temos tem um nome estranho, que é Paracletos, porque é a palavra grega para Consolador, o Espírito Santo. A segunda banda chama-se Metanoia, porque é a palavra grega para transformação. E Metanoia era a banda mais metálica, mais metal, grunge. E então, durante um tempo, tínhamos essa coisa de tentar ir buscar nomes assim meio obscuros. Também era o início dos anos 90. E foi assim, a primeira banda era assim mais soft, a segunda já era mais pesada. Foi o início, de certa maneira, daquilo que veio a ser a semente da Flor Caveira, há uns anos mais tarde. Uhum. E sabes o nome de alguma banda? Fiquei curioso agora sobre a sonoridade disso, que é alguma dessas bandas que sejam o início da transferência do movimento hippie para esse movimento hippie influenciado pelo cristianismo? Sim, o Larry Norman já morreu. O Frank Black, o vocalista dos Pixies, por exemplo, era um grande fã do Larry Norman. O Larry Norman é provavelmente o primeiro rocker cristão, nesse sentido. Repara, geralmente as pessoas odeiam, as próprias pessoas que fazem rock com uma mensagem cristã, odeiam o termo rock cristão, porque parece assim uma espécie de pergunta para entrar. Posso entrar, sou rock cristão. Sou rock, mas sou cristão, ou sou cristão, mas sou rock. Portanto, é um termo que na maior parte das vezes eu acho, como se dizia nos anos 90, acho até fuleiro. Uhum. Mas o Larry Norman, e depois há outras bandas, o Spectra, mais tarde, Res Band. Há muitas bandas que depois se tornam, repara, num país grande como os Estados Unidos, há mercados. Uhum. Se tu fores pensar nos últimos tempos, talvez um dos fenómenos que seja mais próximo de nós compreendermos, nem é tanto pelos Estados Unidos, mas é mais pela música
No Brasil eles chamam mesmo música gospel, portanto que é música evangélica e que é um mercado muito grande no Brasil. Portanto, o mercado da música evangélica no Brasil é muito maior que o nosso mercado de música em Uhum, Portugal, claro. porque os números são muito grandes. Mas tinha elementos psicadélicos? Porque quando tu dizes rock influenciado pelo Sim, hippie, eu estou a sim, pensar, alguma coisa. pois. Alguma coisa. Sem a experimentação de substâncias, mas sim. Sim, não, mas estou a dizer, entre o hippie e o punk, para mim são Porque coisas que estão longe, claro, porque não é? depois o que tu tens é que ao longo dos anos 70, portanto aquilo vinha desse rock, algumas vezes até mais psicadélico, depois com muita influência do folk, porque eram estilos que nos anos 70 eram populares, e depois quando o rock fica mais duro outra vez com o punk, portanto começas a ter, portanto esse primeiro movimento que tinha uma origem nos hippies começa a fragmentar-se e começas a ter públicos para qualquer coisa. Então, Uhum. imagina, no final dos anos 80 eu estou a ouvir música, e havia quase sempre uma alternativa cristã para qualquer estilo de música que tu ouvias na rádio. Portanto, havia hard rock, havia, sei lá, havia coisa mais eletrónica, havia new wave, havia folk, havia jazz, havia sempre uma resposta segura e Sem evangélica pecado. e supostamente sem pecado, sim. É um bocado nesse contexto que as nossas bandas começam também. Engraçado. E quando é que, em que fase da tua vida começaste a pensar que gostarias de ser orador, pastor? E só mais tarde. É verdade que eu acho que há uma coisa que é difícil até distinguir no desenvolvimento de, por exemplo, de um crente. Nós usamos muito a palavra crente para definir para definir quem está dentro e quem está de fora. Geralmente é crente ou descrente. Um crente evangélico em Portugal, pela própria educação que tem, protestante, porque eu uso os termos sinonimamente, evangélico e protestante. Há quem não concorde em usá-los sinonimamente, mas eu sou do partido do uso Depois sinónimo. vamos falar sobre a Yeah. palavra. Uhum. Mas uma coisa que acontece naturalmente quando tu és educado num contexto protestante é que a palavra há uma relação completamente diferente com a palavra se compararmos com o contexto católico. Não estou com isto a dizer que o catolicismo não tem relação com a palavra, claro que sim, mas são tradições diferentes. Então, o que significa que, de um modo geral, eu não estou a dizer que todos os evangélicos são oradores por natureza, mas é verdade que eles tendem a ser pessoas mais à vontade com o estudo do texto e muitas vezes com o próprio uso oral do texto. E eu sempre fui um miúdo um pouco assim, portanto, tinha alguma facilidade com as palavras, quer na expressão escrita, quer a falar. O que significou que desde cedo, à medida que ficava mais velho, me eram dadas oportunidades no grupo de adolescentes, no grupo de jovens, e eu lembro, não me lembro da idade em particular, mas foi provavelmente antes dos 18, a primeira vez que tive a oportunidade de pregar, não era bem pregar um sermão, mas era dar uma pequena reflexão bíblica na igreja. Portanto, tudo isso começou a ser algo natural para mim. De uma maneira que em 2000 não, 1997, porque tinha-me sido dada uma responsabilidade mais global a nível nacional. Mal comparado, era uma espécie de Jota evangélica, não era partidária, mas era o organismo de representação dos jovens batistas, Departamento da Juventude da Convenção Batista Portuguesa. E eu tinha 19 anos e fiz parte da lista e acabei até por ficar como o presidente do Departamento da Juventude. E na altura senti que isso me dava uma certa responsabilidade porque eu andava basicamente a percorrer o país e a falar em nome dos jovens batistas. Então achei que não era mal pensado entrar para o seminário. E entro para o seminário. Não entro para o Seminário Teológico Batista, que é lá em Queluz, já com uma convicção, eu vou entrar para o seminário para ser pastor, mas também senti que não podia fechar essa porta. Então, quando entro para lá, estava preocupado em comunicar de uma maneira mais eficaz e saber pegar na Bíblia e falar acerca dela a qualquer igreja no país, mas quem sabe, porque havia também uma grande influência histórica para mim do meu avô, porque o meu avô materno foi pastor, e portanto essa era uma porta que estava aberta, que na prática só depois de eu casar e começar a trabalhar também como se diz na gíria evangélica, como obreiro auxiliar, é uma espécie de pastor auxiliar, ainda não era pastor mesmo, mas ajudava o meu tio, que era pastor na Igreja Batista de Moscavide, focando-me mais nos jovens e na música. E nos primeiros 5 anos, de 2002 a 2007,
tenho essa responsabilidade até chegar a 2007, quando assumo que vou ser pastor. Acho que é isto que Deus quer de mim, ser pastor. Portanto, foi um processo. Mas nesses 5 anos já davas sermões? Uhum. Quando eras o adjunto ou Sim, como é que sim. disseste? Não foi, não era Era adjunto, era obreiro auxiliar. obreiro auxiliar. Sim, sim, Ok. já pregava. Já Pois. pregava. Mas então quando foste para o seminário foi em que ano? 1997. Ah, ok, Entrei em 10 anos 97. então antes É. de Yeah. e como é que funciona? Tens que ir, 5 anos? Qual é o critério para te tornares Geralmente pastor? tens um programa de licenciatura. Eu nunca a terminei. Porquê? Porque a licenciatura que eu tinha começado em 1995 foi a de Ciências da Comunicação. Portanto, há ali um período em que eu acumulo 2 estudos. O estudo na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova de Lisboa, e mais tarde quando entro para o seminário. Mas mantive sempre a prioridade no curso, na faculdade. E foi isso que eu terminei. O seminário eu ia fazendo mais conforme a disponibilidade que tinha. E na prática nunca cheguei a terminar os meus estudos teológicos, daí que eu costumo dizer que sou um pastor de contrabando, no sentido em que os meus estudos teológicos eu não terminei. O meu curso de teologia é o curso da Nova, que eu costumo dizer que é uma espécie de teologia cética contemporânea, mas foi esse o curso que eu terminei, de facto. Então não tiveste assim nenhum momento hollywoodesco de perceber, eu vou ser pastor, foi uma coisa mais gradual? Há momentos especiais numa coisa que é não especial, ou seja, um processo, como qualquer coisa na vida, Tomás, sei lá, eventualmente o mesmo aconteceu contigo, até sendo tu uma pessoa de interesses não os mais expectáveis, porque juntas interesses diferentes, provavelmente aconteceu contigo o que aconteceu comigo, que tu vais vendo um processo. Claro que no meio disso há momentos especiais. Nunca houve propriamente uma epifania, mas houve coisas especiais. Eu lembro-me, isto tem o valor que tem, mas eu lembro-me, por exemplo, há uma altura em que eu tenho um sonho que de facto teve muita influência para mim, porque era um sonho em que o meu avô aparecia e não me lembro propriamente se havia uma narrativa, mas lembro que ele está nesse sonho e o assunto do pastorado estava no sonho. Não te sei dizer, até porque, como sabes, a linguagem dos sonhos não é a mais Uhum, linear. E lembro-me que isso teve uma grande. Aquelas coisas que nos marcam, não é? uhum. E os sonhos continuam a ter esse tipo de importância. E depois também, ainda em 97, eu lembro o meu amigo João Leal, houve pessoas que falaram comigo de uma maneira que me casavam com a vocação pastoral, vocação essa na qual eu ainda não estava assim tão certo que seria a minha. Portanto, há assim coisas mais fora do comum que aconteceram, que eu acho que Deus usou para que o processo culminasse em, de facto, eu mais tarde me tornar pastor. Uhum. Mas na esmagadora maioria dos dias, são pequenas decisões, sem nada de especial, e nós a continuarmos a prosseguir nessas mesmas decisões que tomamos. Então tu acreditas num Deus que intervém? Sim, sim. O Nick Cave tem uma grande Sim, canção, lembrei-me né? dele I na minha don't pergunta. believe in an interventionist God. Provavelmente ele hoje, se calhar já qualificaria isso, até porque ele tem estado cada vez mais virado para viver a fé dele de uma maneira talvez diferente de como ele vivia na altura de Boatman's Call, creio eu que é Boatman's Call, esse disco. Mas sim, sem dúvida. Aliás, honestamente, eu acho que o conceito de um Deus que existe e não intervém é demasiado narcisista, Porquê? baseado na pessoa. Porque a pessoa coloca-se numa posição tremenda, que é a dizer de uma maneira dogmática: Deus não intervém. E para tu teres tanta certeza de olhares para o mundo e dizeres que Deus não intervém, é tão dogmático como eu dizer Deus interveio hoje, eu vou-te dizer como. São duas afirmações igualmente dogmáticas. Portanto, a pessoa dizer Deus não intervém. Não intervém porquê? Porque tu não compreendes o que Ele está a fazer. É uma coisa bastante absolutista, absoluta, de se dizer. Hum. Tu dizes Deus não intervém. Não sei, o que é que tu achas? Eu estava a pensar na outra discussão, talvez prévia, que é se Deus existe ou não. E estava-me até a lembrar de um verso do Fernando Pessoa, acho que é do Fernando Pessoa, que é não haver um Deus também é um Deus. No Uhum. sentido de também é uma crença, não é? Se estamos a É, falar de coisas claro. tão fora é quase a definição, não é? Estamos a falar de coisas que fora do nosso universo de compreensão. Mas nunca tinha pensado nesse sentido de se intervém ou não, também ser.
repara, tu para dizeres Deus não intervém é porque estás a usar um alfabeto, ou neste caso a ausência de um alfabeto, para dizeres se Deus interviesse, eu entendia, eu compreenderia a língua da existência de Deus. A questão é que Ah, tu podes não conhecer a língua, ou podes estar a pedir de Deus a língua errada, para então dizer, tu sabes falar, tu sabes intervir. E eu acho que, apesar de gostar muito dessa canção do Nick Cave, e acho que compreendo o que é que ele quer dizer, até porque a tensão que ele traz para a canção é uma coisa um pouco à parte do nosso assunto também que estamos a falar. é amor, é É, parte romântica, é, é. sim, sim. Até, Essa é para mim a parte mais importante. até porque a beleza da canção é precisamente isso, que é eu não acredito em nada, mas quando estou contigo eu Sim. disponho para acreditar em tudo aquilo que eu julgava que não era possível. E Uhum. nesse sentido a canção é de facto muito bonita, até pela maneira como ele joga poeticamente com a coisa. Mas no caso da afirmação em si, se nós quisermos tirá-la do contexto do Into My Arms, do Nick Cave, um, o que eu encontro é isso. Há uma certa presunção para, diante de um mundo que nos dá tantas coisas, nós dizermos que as tantas coisas que estamos a ver não podem ser um modo de nós detectarmos a ação de Deus nelas. Nesse sentido, a posição mais, vamos dizer, mais epistemologicamente sensata seria dizer se Deus existe, eu não consigo compreender como é que ele age. Parece-me uma afirmação mais Uhum. defensável a nível dos limites do nosso conhecimento, do que dizer não acredito que ele haja. Pois. Sim, acho que percebi. Tu achas que é uma ousadia nós acharmos que o nosso cérebro e a nossa capacidade de compreender o mundo é suficiente para encontrar evidência a favor de Claro, tal. claro, Pronto. claro. E não é só para Deus, para qualquer coisa. Pois. Portanto, no fundo, isto não é só acerca da fé ou da religião, é acerca da epistemologia, acerca do que é que o nosso conhecimento consegue ou nem tanto. Vamos aqui para agora mais para saindo da tua história pessoal, mais para a história do protestantismo, porque eu até há relativamente pouco tempo, acho que teve a ver com ter crescido em Inglaterra, porque sempre que se falava de Henrique VIII, falava-se dele ter, não é? Porque Claro. já tinha O tirado a cabeça a enquadramento. uma e divorciado de outra, e depois queria se Claro. divorciar de mais uma, e queria desobedecer ao Papa, então criou o protestantismo. Não. E andei enganado, porque começou muito tempo antes, e lembro-me de na escola nem me falarem de Martim Não. Lutero. Eh, Queres-nos contar como é que isto Ui, começou, o claro. protestantismo? Primeiro product placement, né? Siga. Vocês podem e devem adquirir este livro. Cuidado com o alemão. É um livro que eu escrevi em 2016, porque se aproximava 2017, que fazia 500 anos da Reforma Protestante. Vá lá, vamos dizer, aquilo que se convencionou dizer o início do protestantismo quando Lutero, em Wittenberg, colocou as suas 95 teses contra as indulgências. Como tu disseste, Tomás, a história, quando nós queremos entendê-la, temos de estar dispostos a procurar o significado dos acontecimentos, sejam eles uma tradução da intervenção divina ou não, e isso leva-nos, por exemplo, eu acho interessante isso. É claro, e estou a simplificar, mas também estou a simplificar acerca de uma simplificação, que é o Portugal católico, nesse sentido estou a generalizar, mas Portugal, não é possível compreender Portugal sem a sua relação com o catolicismo, claro que olha para o protestantismo e tenta sempre explicá-lo, ou por razões políticas ou de interesse pessoal, como, não, isto o protestantismo, bem visto as coisas, de facto isto, olha, foi ele que era um espertalhão, queria casar outra vez e a história é mais complicada do que isso, porque, por exemplo, quando Lutero começa a ter os primeiros choques com a Igreja Católica, o Henrique VIII é um dos que vai defender a Igreja Católica contra o Lutero. O que, repara, de certa maneira, vindica que, de facto, ele teve interesse em aderir a uma espécie de modo de protestantismo, porque depois tens outra discussão aí, se o anglicanismo é tão protestante como o luteranismo, isso também dá outra discussão. Eu sou daqueles que acho que, para simplificar o assunto, sim, eu olho para o anglicanismo como uma expressão de protestantismo, e é verdade que o Henrique VIII, mais tarde, por essas mesmas razões, é-lhe útil ter uma igreja que já não é comandada, já não é liderada pelo Papa, mas isto apenas para dizer que o protestantismo, quando começa, sobretudo a partir desta tensão de Lutero com o Papa, é verdade, nesse sentido há figuras que se destacam, mas essa maneira de nós
consolidarmos o protestantismo apenas em algumas figuras históricas ajuda-nos a ter uma visão ampla da história, mas às vezes não é a maneira mais justa de compreendermos o que está em causa. O que é que eu quero dizer com isso? As questões que Lutero vem levantar não são questões inventadas por ele. E eu sinto sempre mais necessidade de dizer isso quando converso em Portugal com pessoas que não têm um grande contexto histórico religioso, porque uma das cartadas fáceis quando se trata do protestantismo é pá, tínhamos aqui uma igreja, sim senhor, calma e serena, e, pá, e vieram para aí uns safados, o Lutero que só bebia cerveja, o Calvino que só queria manipular as pessoas, o Henrique VIII que queria casar com outra mulher, e portanto faz uma espécie de caricatura de personagens à parte que vieram desmanchar a paz e o sossego que a Igreja Romana tinha. Essa é uma maneira simplificada para tu poderes manter, lá está, uma visão romântica daquilo que não era a Igreja medieval. Hum. O que Lutero vem trazer, e não foi só ele, John Wycliffe antes, João Hus antes, portanto, homens anteriormente a ele já tinham trazido questões que de facto com Lutero ele vai, vamos dizer assim, cavalgá-las. Porquê? Porque eram discussões que a Igreja já tinha e sempre teve. Portanto, esta imagem do catolicismo muito bem resolvido, uno, sempre com a mesma opinião, e que vêm os protestantes e estragam tudo porque leem a Bíblia e para cada versículo tem duas opiniões, isso é uma imagem de quem não quer compreender a história e de quem não quer olhar para coisas que às vezes não são tão simples assim. O que o protestantismo veio fazer, sim, e aí concordaria, é que ele veio amplificar tensões que já estavam dentro da Igreja. E a determinado momento, com a quebra institucional entre a Alemanha, os príncipes que seguem Lutero, e o Papa, de facto isso teve um efeito que se propagou ali ao centro e sobretudo norte da Europa, que aí sim passas a ter, já não são só questões teológicas e políticas e de outros interesses que dividiam a cristandade, não, a partir do momento em que passa a haver um movimento religioso que se desenvolve sem estar institucionalmente ligado a Roma, claro que a reforma vai alastrar com a Suíça, por exemplo, onde Lutero está, onde Calvino estava, apesar de ser francês, e de facto tens aí uma tradição que vai começar a influenciar sobretudo o norte da Europa, e que se expressa na Inglaterra através do anglicanismo. Só aqui nestes três homens, repara, luteranismo, calvinismo, anglicanismo, só nestes três contextos tu tens movimentos depois muito diversos a acontecer dentro deles, que é, por exemplo, o movimento do qual eu faço parte, os batistas. O que é que acontece? No meio destas tensões todas, novamente, estamos aqui a fazer altas simplificações para tentarmos falar rapidamente sobre períodos longos da história. A determinada altura, a Igreja Anglicana, a Igreja de Inglaterra, em grande parte segue o caminho de a religião do rei é a religião do povo. E depois tu sabes que depende dos reis, porque depois vinha um rei ou uma rainha católica e depois um rei protestante, mas na altura há um movimento dentro dessa mesma reforma protestante que acha que esse é um mau princípio, que o rei, a religião do rei não tem de ser a religião dos súbditos. E esses movimentos são chamados non-conformists. Porquê? Porque desafiavam o Act of Uniformity, que dizia a religião do rei tem de ser a religião dos súbditos. São várias as expressões desse movimento non-conformist, não conformista. Os batistas são uns deles. Porquê? Porque se fogem de Inglaterra, onde não estavam a ter tolerância religiosa, e vão abrir a primeira igreja que metem Batista no nome, que é na Holanda. Depois acabam por voltar para a Inglaterra e o movimento batista começa a crescer na Inglaterra. Mas quando há os Estados Unidos e começas a ter pessoas que por perseguição religiosa na Inglaterra vão para os Estados Unidos, então tens, por exemplo, o movimento batista que cresce desmesuradamente, sobretudo à medida que o próprio país ia avançando para o oeste. Portanto, repara bem, só falando na denominação batista, a história múltipla que existe. Como é que chega a Portugal? Por causa sobretudo por causa dos comerciantes de vinho do Porto ingleses que vêm aqui para a zona do Porto fazer comércio e que são batistas. Portanto, ele desenvolve-se cá a partir desta matriz inglesa primeiro e anos mais tarde com portugueses que iam para o Brasil e se tornavam batistas lá e quando regressavam do Brasil trazem a Igreja Batista para cá e depois com outros
que vinham dos Estados Unidos, missionários americanos que vinham para aqui. Mas estás a ver, só nisto é uma confusão imensa, Sim, uma sim. confusão santa, mas que te mostra bem dos vários sabores que esta caixa de gelados tem. Caramba, fizeste aí um resumo de pai 300 anos. Quantos anos? Martim Lutero é de que altura? Lutero, portanto, 1517, quando Pronto. ele afixa a tese contra as indulgências. Uhum. Os batistas é do início do século XVII. Ok. Mas eu queria voltar mais atrás, que é quais é que eram estas tensões? Quais é que eram as ideias filosóficas ou Há várias, teológicas de... várias. Tu tens uma clássica. Lutero é agostiniano. A ordem agostiniana, como o nome indica, vem de Agostinho. Uma das coisas que os agostinhos eram muito dados, como o Santo Agostinho já lhes inspirava, era, de certa maneira, como é que eu dizia? E isto vai ser anacrónico, porque estou a usar termos que só existiram mais tarde para falar de uma realidade que aconteceu mais cedo. Mas vamos dizer, eu não gosto da palavra espiritualidade, mas vamos usá-la. A espiritualidade agostiniana sempre foi, de certa maneira, mais existencialista. Existencialista é um termo que não faz sentido porque só surge muito tempo mais tarde. Mas sempre foi muito virada para uma certa angústia diante das grandes vitórias da sistematização teológica que vem, por exemplo, de um nome imenso como São Tomás de Aquino. Portanto, Lutero traz uma angústia que não era só dele, que os agostinianos já traziam, que é quando a nossa teologia fica tão boa, tão desenvolvida, de certa maneira tão racional, até que ponto é que o nosso conhecimento de Deus, tornando-se tão sofisticado, abafa o próprio Deus? Portanto, isto já é uma discussão que existe, que é daí que vêm os nominalistas. Depois terás tempo até para Sim. não estar a dar seca. Mas, por exemplo, o nominalismo é um movimento de, em grande parte, quer dizer, pessoal, a escolástica é tudo ótimo, não é? Porque é que tens o nascimento das universidades, vem da alta Idade Média, portanto o conhecimento teológico de facto a tornar-se cada vez mais sofisticado, com a influência grega, com a influência até árabe também, portanto, e tu tens um pessoal que de certa maneira tem uma postura de facto, olha que se isto ficar assim tão apetrechado, talvez Deus morra no meio deste apetrechamento todo. E, por exemplo, esta é uma das grandes questões de Lutero. Lutero é um brutamontes, um santo brutamontes, mas, por exemplo, uma das primeiras teses que ele tem, num grande embate, que devia ser aprendido na escola, para percebermos até diferenças substanciais entre catolicismo e protestantismo. Mesmo que dentro do catolicismo haja depois diferenças e dentro do protestantismo é a mesma coisa. Mas que é, por exemplo, a correspondência, eu falo acerca disto tudo no livro, a correspondência que ele tem com o Erasmo de Roterdão. Já terás ouvido falar de Erasmo. Erasmo é um homem que, por exemplo, naquela altura, não é Lutero que está a trazer nada disto, tu tens um novo fascínio pela Idade Clássica e pela ideia da recuperação das fontes originais, no latim o ad fontes. E o Erasmo é precisamente um homem que ama as línguas originais das Escrituras, da Bíblia. Quando esta confusão toda começa a acontecer na Alemanha, há um certo suspense a tentar perceber como é que o Erasmo se vai colocar. Porque grande parte das questões que o Lutero estava a trazer, o Erasmo já as tinha, e outros. Uhum. Mas o Erasmo não segue o caminho de Lutero. E tens um debate entre eles. Cada um escreve o seu livro, porque o Erasmo vai enfatizar, por exemplo, o livre-arbítrio. E o Lutero vai enfatizar o servo-arbítrio. E, portanto, tens escolas que são escolas filosóficas em choque, que são também escolas teológicas, mas que te demonstram que, por exemplo, uma das questões que estava em causa para Lutero era dizer a influência grega está a ir longe demais. O nosso lugar é Jerusalém, não é Atenas. Portanto, isto apenas para explicar que quando tu vais para a história religiosa, tu estás a lidar ao mesmo tempo com a história da filosofia, Ou é um com mundo, meu. política. Claro que sim. É um Por mundo. isso é que quando as pessoas, imaginam, eu vou falar no protestantismo e dizem, Lutero bebe cerveja, Calvino é um proto-ditador e Henrique VIII é um mulherengo. Fica tudo arrumado. As pessoas ficam descansadas. Não, estamos do lado dos bons. Porque nós temos os santos e os protestantes são todos uma cambada de vasos. Em grande parte, a coisa curiosa é que em grande parte, em 2023, este esquema ainda continua a surtir efeito num país como Portugal. Pois, eu já falaste aí várias vezes, já caricaturizaste, isto a palavra existe? Ou Sim, caricaturaste?
caricaturaste várias vezes essa posição dos católicos dizerem isso, mas eu nunca ouvi ninguém a falar assim. Eu quero ser justo, nem todos, eu não, até porque Deus dá-me a graça de ter bons amigos católicos, ter pessoas que são muito influentes até para a minha fé, que são bons católicos, e portanto há católicos de todas as formas e feitios. O que eu diria é que quero justificar melhor a minha resposta. O Hum. meu ponto não é tanto o catolicismo, é mais em 2023 ser ainda tão apetecível na ignorância que nós temos da história religiosa, nós caricaturarmos o protestantismo como uma espécie de capricho de personagens históricas obscuras. Sim, ao invés de problemas que existiam na igreja que se Exatamente. manifestaram nesta. O meu nesta ponto é mais esse. Ok. Eu já falei um bocadinho disto no episódio com o Miguel Milhão, que é a relação entre o protestantismo e o capitalismo. Porque muitas vezes faço esta associação e até muita gente diz que o sucesso económico dos Estados Unidos tem a ver com isso. De onde é que vem? Corrijo-me se eu estiver errado, mas eu tenho um bocado a ideia, e isto foi um bocado, vem também do episódio com o Miguel Milhão, que é que para um católico acumular dinheiro é uma coisa mal vista e que os protestantes, então a solução que arranjaram para isso, meio que foi, ok, tu vais ganhar muito dinheiro, mas vais reinvestir sempre nas pessoas e em crescer ainda mais e em servir ainda mais. Isto é simplificado mais? Ou... Há virtudes e há ausência delas nessa tese. Ela vem Ok. do Max Weber, Exato. da Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. E eu acho, eu nunca li o livro, mas já o li tanto citado que... Sentes que já leste? Assim, Há sabes aqueles livros, há livros que eu Sim, também tenho assim, exatamente. nunca li, mas já li Mas- tanto sobre. Yeah. E, portanto, eu não quero praticar nenhuma injustiça com o Weber em particular, mas é verdade que a tese do Weber tem os seus méritos, até de uma perspectiva de uma história, porque, no fundo, o Weber vai defender, à sombra do calvinismo, que debaixo da ideia de predestinação, o modo como o calvinista olha para o trabalho e investe. Portanto, ele vai criar um certo enredo à sombra do calvinismo, que eu acho que não se verifica assim tanto. Claro que essa tese, em grande parte, é a tese que ainda hoje vigora quando nós pensamos em cristãos e dinheiro, distinguindo católicos e protestantes. Eu acho que a tese acaba por ter também alguns méritos, porque, de facto, novamente, é uma grande simplificação, mas, de um modo geral, o protestantismo não tem o problema com o dinheiro que o catolicismo tem. E agora é a minha, como o pessoal diria no Brasil, é a minha pegada, ok? Não é pegada, é a minha pegada, a minha Pegadinha. abordagem. É assim, o meu ritmo no assunto. O que eu diria é que há um pudor que tu não podes separar do catolicismo. Pudor que também está relacionado pelo facto de, ao contrário do protestantismo, a magia no catolicismo não está na palavra, está no mistério, está na transubstanciação, está na Eucaristia. E a magia no protestantismo está na palavra, o que significa que a relação, sempre simplificando muito, a relação do protestante com a realidade pede discurso, pede uma justificação verbal, de certa maneira até mais racional, que se aplica a qualquer assunto. Portanto, tu sabes que estás na presença de um protestante ou de um evangélico quando ele não se cala, não é? E Sim, essa imagem... Estou a sentir agora. Exatamente. Estás a sentir claramente. Eu não sei se conheces outros, mas geralmente tu sabes que um protestante não se cala porque ele vai querer ganhar-te. Porque ele não tem uma relação com a fé de desconfiança das palavras como o catolicismo tem. Tu vais a uma missa... Desconfiança? Sim. Mas não será antes que a palavra é mais vista como um símbolo do que ser desconfiança? Estás a ouvir isto de um protestante, obviamente. Pois. Eu não estou a falar a favor do catolicismo, estou a falar a favor do protestantismo. Eu direi que é desconfiança. Claro que eu Ok. sei que não é intencionalmente uma desconfiança, mas Ok. eu devolvo-te a questão dizendo assim, tu vais a uma missa, onde é que está o centro da magia na missa? No momento da Eucaristia, Pronto. prévia, abençoar as Pronto. hóstias e Exatamente. com transubstanciação. Transubstanciação. Tu sabes explicar isso bem.
Acho que sei mais ou menos o que é que Sim, está a acontecer. mas o ponto, não estou a pedir Hum, para explicares, mas a ideia é, até aqueles que sabem explicar reconhecem sempre que é uma coisa misteriosa, portanto vai além da nossa capacidade das palavras. hum. Novamente, estou a caricaturar porque também vou caricaturar o protestantismo. Onde tu vais a um serviço de culto protestante, onde é que está o centro? Tens de ir, se ainda não foste, tens de ir. Mas onde é que está a magia no culto protestante? No púlpito? Está no púlpito, está na Pois, pregação, e já está fui, na já fui. capacidade de tu compreenderes o que o pastor está a dizer. Imagina, se tu vais ao culto e não percebeste o que o pastor está a dizer, não estou a dizer que os outros elementos não têm importância. Nós também temos a ceia do Senhor, que é a nossa, vamos dizer, a nossa versão da Eucaristia. Porque é uma palavra que geralmente não usamos, pelo menos no contexto batista. Tudo isso acontece, mas se tu vais ao culto e não percebeste o que o pastor disse, em grande parte a magia não te tocou, ok? Portanto, isso significa que uma sociedade que é influenciada por este segundo modo protestante é uma sociedade que geralmente tende a dar palavras a tudo, até no seu excesso, ok? Que tu vês, por exemplo, na sociedade norte-americana, puramente protestante, nesse sentido. Há palavras para tudo, há explicações para tudo, há o desejo de que qualquer experiência significativa na tua vida, tu tornas isso em palavras, indo longe demais. Não Sim. haveria nascimento de podcast sem a tradição protestante. Portanto, é a ideia de tu tens de falar tudo. No catolicismo, a ênfase não está, quando tu pensas em compreender Deus, a ênfase não está na explicação ou no teu testemunho. Está até, de certa maneira, no contrário. Quanto mais a pessoa vê Deus, mais desiste de tentar falar sobre o assunto. Essa é uma das razões que continua a fazer com que o protestantismo seja tão contracultural em Portugal, porque a alma portuguesa, mesmo quando é católica, é uma alma virada para o silêncio, para a quietude. Repara, as pessoas não são católicas, mas somos todos católicos em Portugal. Portanto, Sim, tu sabes, culturalmente eu acho que tu também sabes somos que uma todos. coisa é preciosa quando não vai estragar a tentar explicá-la. E depois há aquela frase, que para mim é uma das frases mais pacóvias que existe, mas sou eu, que é uma imagem vale 1000 palavras, que é uma frase pacóvia, na minha opinião. Mas pronto. Que és protestante e não tens santos na tua igreja. Também por Imagem isso, de Nossa não, Senhora. também por isso, mas porque sobretudo significa que há uma desconfiança com a palavra. Não te esqueças que eu tinha mencionado isso, é aí que eu quero Mas eu voltar. acho que isso é essa palavra, esse adjetivo não é justo. O quê? Da Desconfiança, desconfiança? sim. Porque o que tu estás a chamar de desconfiança pode ser simplesmente uma forma de fazer É com uma que a palavra hesitação, seja no ainda mínimo. mais do que só uma palavra. É crescer, fazer a palavra crescer, o símbolo crescer. Mas é só corroboras a minha tese. É porque tu achas que a palavra precisa de ser outra coisa para realmente ter um valor. Mas imagina, antes de nós conseguirmos falar uns com os outros, antes de termos desenvolvido a linguagem, já existia uma experiência espiritual ou não? Não sei, não tenho conhecimento nenhum, não estava lá, não sei, não tenho conhecimento. Mas eu acho O que ponto, sim. repara, não te esqueças de onde isto vem. Isto vem do Weber e da relação com o dinheiro. Sim, Portanto, sim. é uma digressão que, pelo menos na minha cabeça, ainda faz algum sentido ligado ao assunto. O ponto está em que, para o protestantismo, a ideia de ter de lidar com o dinheiro e fazer alguma coisa, quer verbalmente, quer no investimento, é acerca precisamente de recursos que Deus te oferece e que devem ser investidos. Também, claro, que não podemos separar isto da questão da nossa obsessão protestante pelas Escrituras. E uma das coisas que tu encontras vez após vez na Bíblia é a ideia de, sim, a riqueza, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, mas simultaneamente a essa afirmação, tu encontras uma afirmação constante de tu investires aquilo que te é dado. Não faria sentido nenhum criar uma exceção em relação ao dinheiro. Sendo que depois há aqui uma questão que nos levava para outros assuntos, que é, tendo em conta a obsessão que existe com a palavra, que não é uma invenção da Reforma Protestante, porque existe uma coisa que às vezes as pessoas, na sua relação light com o catolicismo, esquecem, que se chama judaísmo. Portanto, o protestantismo é em grande parte, até pela razão que eu te disse, pela maneira como Lutero dizia assim, o Espírito Santo é maior do que Aristóteles. E quando ele dizia o nosso caminho é Jerusalém e não Atenas, em grande parte o que os protestantes querem é renovar a relação com a palavra que já existia no judaísmo. E nesse sentido há uma semelhança, quer na cultura judaica, quer na cultura protestante, no que diz respeito à relação com a palavra escrita e falada, e é uma relação com as coisas que é menos feita de inibição ou de hesitação, ou, para não usar a desconfiança. Mas eu creio que está profundamente ligado a isso. Portanto, uma coisa interessante em Portugal é que, por exemplo,
os ricos têm sempre vergonha de serem ricos, porque geralmente os ricos tendem a ser católicos ou ter uma tradição católica, e essa é uma coisa de facto curiosa. Há uma espécie de pudor religioso com a riqueza que têm. 100%. Quando tu vais para países protestantes, claro, ter pudor, eu não acho que o pudor é uma coisa má, Uhum. mas acho que pode ser cultivado de uma maneira menos interessante. Quando tu vais para países protestantes, tu de facto notas que não há o mesmo pudor católico em relação a Uhum. recursos. Eu passei quase 5 meses nos Estados Unidos, num período sabático aqui há pouco tempo, e uma das coisas que me fascinou, e era o segundo estado mais pobre, portanto era o Mississippi, Jackson, Mississippi, mas uma das coisas que me impressionou ao estar lá e a compreender é que a cultura americana, naquilo que nós dizemos, são uns básicos, são uns materialistas, há muito religioso na maneira arrogante com que nós olhamos para os americanos. Porque em grande parte as pessoas estão a dizer são uns protestantes. Simplesmente muitas vezes não usam o termo. Mas na maneira, uma das coisas que me fascinou lá, ao estar lá no sul dos Estados Unidos, é que tu te apercebes que aquelas pessoas têm uma ligação com o dinheiro que de facto é mais desimpedida. Sim, não tem aquele peso religioso, dogmático, sei lá, não tem esse pudor. O meu pai tem uma história semelhante, foi fazer É? uma formação na Universidade de Kellogg ou qualquer coisa assim sobre empresas ou como, sei lá, pessoas, diretores de empresas mais velhos manterem-se a par das coisas, não sei Hum. bem o que é que foi, mas veio de lá surpreendido porque os colegas, como se estivessem a perguntar, tipo, qual é a tua pizza favorita, Claro. perguntavam, what are you Quanto? worth? Yeah, What claro. are you worth? Olha, Yeah, olha como a frase está yeah. construída. Nem é quanto dinheiro tu É tens, quanto é que vales? quanto é Pois. que tu vales. Ou seja, Hum. simultaneamente tem a falta de pudor, mas também tem qualquer coisa um bocado feia, porque o valor da pessoa está ali meio confuso, não é? Misturado com quanto dinheiro a pessoa tem. Apesar de eu ser protestante, já tentei dar a volta e não consigo. Eu sou culturalmente católico, porque isso faz, quando és português, és culturalmente católico. Claro. E há uma parte que eu honestamente concordo contigo, quer dizer, há uma maneira e claro que estamos a simplificar muito, porque depois há diferenças, mas sim, no geral, o americano falta-lhe um pouco da nossa reserva, do nosso ritual, do nosso sossego, que de facto está relacionado também com a nossa história religiosa. E nesse aspecto eu gosto muito de ser protestante e português, porque há muita coisa que lá que eu não sou natural. Mas como tu calculas ao falar contigo e ao falar no meu país, eu sinto mais necessidade de defender o protestantismo do que propriamente a nossa maneira de ser portuguesa. Porque por muito reservada e sossegada que seja, ela depois é abrigo de atitudes muito tão ou mais feias do que aquela do What do you worth? Não é? Sim, sim. Portanto, tu tens outras doenças, não tens essa de facto, mas tens outras. Repara, uma das coisas que eu aí defenderei muito mais a realidade que é diversa nos Estados Unidos, mas que encontrei nos Estados Unidos é que tu podes ser um participante no jogo de ganhar alguma coisa de uma maneira que numa sociedade tão púdica como a nossa não és. Ok? Uhum. Portanto, as diferenças sociais são de facto muito menos significativas num país como os Estados Unidos como aqui são. E eu não quero dar a do, e tal, e eu que vim da classe média, mas eu percebo isso, tenho 45 anos e eu percebo que há diferenças sociais que vão ficar para sempre na minha experiência e que eu não tenho aquilo que nós sabemos, é uma expressão muito irritante, não é? Não há elevador social em Portugal. Tu Uhum. tens, aliás, pelo que eu percebo, não o conheço bem, mas o Miguel Milhão, não é que Sim. por exemplo, figuras como ele, nós vemos, atenção, o que eu estou a dizer é um elogio, nós vemos como cromos, precisamente porquê? Porque fazem uma cena que não se espera que aconteça em Portugal, que é gente de origens não privilegiadas fazer dinheiro. O que é melhor? Eu prefiro que haja um pouco menos pudor e as pessoas possam enriquecer em Portugal do que aquela ideia, nós não falamos dinheiro, nós não dizemos quanto dinheiro temos. E no fundo isso significar que uma pequena minoria continua a ficar com muito mais púdica, porque com uma relação muito culpada com o dinheiro que tem, e os outros, olha, coitados, que se aguentem. E infelizmente, novamente simplificando, eu acho que é isso que acontece em grande parte, sem a boa coisa de algum espírito de capitalismo que nos batesse à porta. Fizeste-me pensar aqui numa teoria, a ver o que é que achas disto. Imagina que em vez de o Estado Novo ter sido um movimento associado hoje em dia ao fascismo ou ao conservador, pronto, vamos dizer uma ditadura de direita, tivéssemos tido uma ditadura comunista durante esses anos todos e em 74 se conseguimos sair dessa ditadura comunista,
Achas que hoje em dia, por estarmos sempre, não é, a sociedade que vem a seguir, o seu zeitgeist é muitas vezes e durante muito tempo formado como contradição do que veio Uhum. anteriormente, não é? Então, será que se tivesse sido ao contrário, nós hoje em dia não teríamos esse reforço em cima de anti-dinheiro, anti-capital? Porque o que eu vejo é que, para além dessa coisa católica, que eu acho que já existia há muito tempo, do pudor com o dinheiro e com a riqueza, ainda tivemos um 25 de Abril que ainda é muito presente, que meio que permeou a nossa cultura com uma ideia de que os ricos são os maus. Ou seja, são duas camadas culturais fortíssimas em cima uma da outra que nos faz depois, não é? Não olhar para pessoas que vêm do nada e ganham dinheiro como histórias boas e Uhum. interessantes e de Uhum. sucesso. Olha, é uma boa experiência é Pensamento. um thought experiment, como os É. miúdos dizem agora sempre em inglês. Ahm, Sabes, é interessante. Eu não estou tão convicto, Tomás, eu não estou tão convicto da eficácia do pêndulo num país como Portugal, porque tu disseste e com razão, e eu acho que em grande parte é razoável dizer que muitas vezes tu tens um movimento de ruptura, a tendência é ir para a contradição, não é? Portanto, depois da tese e para a antítese, mas eu não estou tão convicto que isso aconteça, ou seja, onde é que eu quero chegar? Achas que o catolicismo é ainda mais forte do que qualquer Sim, variação e quando digo nisso? catolicismo, também não quero estar sempre a Eu bater no sei. ceguinho, As mas pessoas sabem que não odeias o catolicismo e que estamos só a falar do pudor, sim, especificamente. o que eu acho é que, por exemplo, eu acho que alguns dos traços de caráter mais vincados dos portugueses continuam intocáveis, passando do Estado Novo para o Estado socialista que hoje temos. Socialista no sentido em que é o Partido Socialista que nos está a governar. Ahm, eu acho que é apetecível aumentar a história, porque isso nos valoriza, é como se quiséssemos. Atenção, eu sou completamente grato a Deus pelo 25 de Abril de 1964. Mas acho que há uma tentação de, novamente, na simplificação histórica, de colocar virtudes na Revolução que provavelmente ela não cumpriu. E eu acho que uma boa parte dos traços de caráter que permitiram que durante 40 anos que houvesse 40 anos de Estado Novo, são os traços de caráter que hoje eh, continuam connosco em 2023. Eu não estou a dizer que estamos na mesma e que ok, igual, graças a Deus há coisas, prefiro mil vezes, mil Sim, vezes, sim. mil vezes. Sou mesmo estou satisfeito por viver numa democracia em Portugal. Mas o que eu diria é que quando vamos a fazer uma avaliação, vamos dizer, cultural de um povo, talvez as mudanças imediatamente ideológicas não sejam tão profundas como parecem. Uhum. E nesse sentido, eu acho que há muita. Tentar ilustrar isto para não ficar demasiado nas nuvens. Eu, por exemplo, acho, é a minha opinião, eu acho que a nossa esquerda no modo como lida com o dinheiro, continua um traço de caráter profundamente salazarista. Ahm, Desenvolve. eh, Acho que não consigo desenvolver mais do que isto. É uma intuição. Não, mas o que é Ah, que quer dizer com a palavra salazarista? Por exemplo, o que eu formei-me na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, uma faculdade bastante à esquerda, para tu teres ideia. E quando eu entrei para lá, eu tinha-me como um jovem de esquerda. Depois passou-me. Mas quando a Associação de Estudantes do PS foi eleita em, sei lá, 90 e tal, lá na FCSH, como aquilo era um bastião do PSR, antes do Bloco de Esquerda, de- havia estudantes que diziam que o fascismo tinha conquistado a Nova. Portanto, repara, porque era a associação do PS. Portanto, é para veres bem o ambiente que aquilo tinha. PS era fascista, por Era. O PSD comparação. nem sequer. Aliás, eu lembro-me de duas pessoas que eu conheci na faculdade que admitiam que votavam PSD. Duas. Eventualmente haveria mais, mas as pessoas não se exprimiam, obviamente, porque o ambiente da Nova era Hum. mesmo Deve muito, ser um bocado como o muito Chega gozo, hoje em dia. Que acho que as talvez. pessoas que votam Chega têm. Já,
não sei onde é que vi isto, foi em entrevistas anónimas ou assim, mas que muita gente que volta chega tem vergonha de o assumir em público. Que era o que já se dizia acerca do CDS. Portanto, que o CDS tinha sempre mais votos porque a maior parte das pessoas se Uhum. embaraçava de admitir que votaria. Pelo menos era uma coisa que era dito. O meu ponto é este. Por exemplo, uma das coisas que eu acho é que, de um modo geral, eu sei que estou a fazer uma crítica muito genérica, mas a esquerda tem medo. Como é que eu digo isto? Sabes que eu não gosto muito da palavra esquerda e direita, E eu às vezes também não. siga. Mas acho que aqui pode ter alguma aplicação. Mas o que eu diria, o ambiente da esquerda tem medo em juntar a melhoria da qualidade da vida das pessoas ao dinheiro. Ok. Não gostam da associação entre a vida é melhor com Claro que a esquerda defenderá e com pensões, justiça, RSI, é tudo exatamente, dinheiro. exatamente, mas tem um problema com a ideia de gerar riqueza, porque a palavra riqueza está impregnada de coisas que eu acho que ficam mais fantasmas, precisamente pela presença do mesmo traço de caráter na esquerda que já existia no salazarismo. Uhum. Portanto, é nesse sentido que eu acho que nós temos uma esquerda pia, pia no pior sentido da palavra, pia assim, Sim, sim, meio percebo perfeitamente. beata, meio. Tem muitas blasfémias e dogmas e Repara, a maneira como a iniciativa literal, iniciativa literal, a iniciativa liberal é iniciativa literal retratada. és tu, é a palavra que é. Eventualmente, eventualmente. A maneira como a iniciativa liberal é retratada como uma caricatura de gente que só sabe falar de dinheiro. Só falam economiquez, ou se o Hum. termo a ver. E é tão simples em Portugal essa caricatura ficar. Se fosses para outros países e tivesse um partido, até porque eles existem, semelhante à iniciativa liberal, provavelmente não eram não era tão fácil caricaturá-los da maneira como é que é os betos a guinchar, ou era Os betos a guinchar, queques. os queques a guinchar. É uma caricatura quase imediata em Portugal, que é, o quê? És a favor de gerar riqueza, ou és a favor do Estado não tão grande, epá, és um queque. Hum. Portanto, é como se a esquerda se demitisse da ideia que defender o povo é dizer que haja dinheiro para o povo, que o povo possa fazer o que quer com o dinheiro que tem. Uhum. Porque, claro, isto está ligado, obviamente, aos seus autores principais e à relação complicada que, naturalmente, eles têm Hum. Mas acho que estás a falar com só os meios de uma parte da esquerda, não é? Há muitas pessoas eu não gosto nada de usar isto, mas há muitas pessoas da entendida esquerda que são a favor do Claro. país se tornar mais rico através da Não, isso, economia. obviamente, a esquerda é a favor que o país se torne mais rico Sim, também, sim, sim. mas Mas eu percebo, estás a o- falar se calhar da esquerda mais ideológica ou de mais. não te esqueças que a minha abordagem não é uma abordagem de crítica ideológica política agora. Uhum. Não te esqueças, é quase um retrato de costumes. Vinhamos do Sim, assunto estávamos no assunto da em cultura que eu, portuguesa católica ser mais profunda do que o chapéu do e, poder naquele e momento. de alguns traços de caráter sobressaírem mais do que o enquadramento político que nós fazemos da história. Portanto, Uhum. a conversa veio daí. Portanto, há algumas coisas que eu acredito que já eram presentes no Estado Novo e que seriam presentes antes do Estado Novo, continuarem a ser prolongadas hoje na área ideológica onde nós menos esperaríamos continuidade. O ponto era esse. Vamos mudar aqui de assunto e Vamos, falar vamos. do teu podcast Odeio Artistas. Então, porquê é que tu, como artista e músico, decides criar um podcast chamado Odeio Artistas? Tomás, qual é a tua relação com os artistas, por exemplo? Não há nada que, no geral, novamente estamos a falar de grandes generalizações, mas não há nada no geral que te irrite em artistas. Não, há, como todas as outras profissões, há artistas que são mais arrogantes, há artistas que são, não é, que são menos interessantes, há artistas que são mais Mas desarmantes. imagina se tu tivesse, é um jogo, mas tu tivesses de dizer, epá, uma coisa, um erro que eventualmente seja mais fácil nós sacarmos aos artistas do que, por exemplo, aos operários. Que erros é que, se tu tivesse, não quer dizer que seja Ok, a tua opinião, mas que erros é que tu ias sacar aos artistas? Se pensasse, epá, provavelmente a tentação é que eles caem mais. teria que escolher uma das 7 artes, mas vamos, por exemplo, para as artes plásticas. Acho que existe uma. Não é que eu não gosto de nada disso, mas acho que existe às vezes, uma expectativa errada de que todo mundo tem que entender aquilo que eu estava a sentir naquele momento Hum.
e que isso é mais importante do que a minha capacidade de transmitir uma mensagem. Não é odiável isso? É. É isso, eu odeio artistas. Olha, mas olha, eu tenho um neon, sabes aqueles neons da Tiger que tu podes escolher que frase é que pões lá? E eu recebi isso uma vez no Natal e pensei, fixe, vou pôr isto na sala. Mas pensei, qualquer frase que eu ponha aqui vai soar mal, vai ser pretencioso, ou vai ser estranho, Yeah. ou vou-me fartar da frase. O que é que eu vou pôr aqui? E comecei a pensar nisso da arte e acabei por escrever curto, largo, arte. Precisamente para gozar comigo próprio Yeah. e com as pessoas que falam da arte de uma forma demasiado masturbatória, por falta de melhor adjetivo. Yeah. Mas então é isso? É esse o sentimento? Um bocado? Também é. Claro que há uma parte que está ligada ao facto de, por fazer música há 30 anos, acabar por ser uma coisa tão minha. E as coisas que são mais nossas são as coisas que mais nós amamos e que mais nos enlouquecem também. Portanto, na ideia de odiar artistas é profundamente sincero. Há poucas pessoas que me irritem tanto como os artistas, mas ao mesmo tempo é das coisas mais importantes para mim. Nem é a arte, porque de facto a arte no geral, como tu fizeste bem em desmanchar um pouco naquele slogan, a arte no geral soa-me um bocado de transubstanciação, não sei explicar bem. Mas de facto, aquela coisa de haver uma canção que muda a tua vida, um filme que te resolve um problema, isso é quem eu sou. Portanto, tu tens esse choque, não é? Que é seres, por um lado, guiado por essas coisas, guiado no sentido mais existencial que pode haver, e ao mesmo tempo essas mesmas pessoas que fazem isso, como tu queres fazer, como tu não paras enquanto não começares a fazer, são as pessoas que mais te irritam, que mais te tiram de ti próprio. Pois, mas ao mesmo tempo, imagina, no outro dia fui a uma aula de pintura e estive a pintar de forma totalmente livre e saiu uma coisa, acho eu, e já mostrei a mais pessoas, que acho que tem alguma harmonia e é agradável olhar para aquilo. Não foi feito de forma totalmente egoísta, não tem nenhuma mensagem, ou seja, essas duas coisas, ou seja, não tem nenhuma mensagem ter sido feito só para mim, não implica necessariamente que não tenha utilidade estética, não é? Pelo menos. Pode não ter grande mensagem, mas também quem é que somos nós para dizer se o belo não tem uma mensagem? Por isso é que é interessante, porque pelo menos eu achei. Pelo menos eu achei que era interessante, à sombra de um título como Odeio Artistas, no fundo termos espaço para falar o que estamos a falar agora. Uhum. É verdade que houve ali um empurrão particular que eu recebi do humano, demasiado humano, do Nietzsche, porque uma das teses do Nietzsche é que com a morte de Deus, em grande parte, vamos dizer assim, o mundo da velha ordem entrava de certa maneira pela porta do cavalo através de uma ideia romantizada dos artistas, como os leitores da alma, da existência, como se fosse uma espécie de novos sacerdotes, que ainda por cima, como não são sacerdotes, piores e mais chatos e mais ambiciosos são. E essa crítica do Nietzsche eu acho que é mesmo certeira, porque ele dizia que o artista, nesse sentido, infantilizava o mundo a partir da relação quase, sei lá, xamânica que ele achava ter de apresentar aos outros a partir das coisas que faz. E eu consigo mesmo sentir isso. Portanto, Mas pode ter um elemento xamânico, não achas? Não achas que há pessoas que estão a canalizar? sem dúvida, por isso eu te dizia, a nossa vida muda por canções, por livros, sem dúvida, sem dúvida. Mas também concordarás que do outro lado, quando o artista se enche do prestígio que advém de quando essas coisas são conseguidas, ele pode armar-se de facto em novo pastor, em novo padre, em novo sacerdote. E tu vês isso de maneiras, e houve, quando penso até em pessoas que são meus amigos e tal, e que vivem mas a maneira, sei lá, isto é uma caricatura novamente, só sei caricaturar, mas que é, tens uma causa, sempre tens uma causa, tu sabes que a causa precisa sempre de um amém secular, porque não é um amém religioso, mas tu tens de juntar os artistas têm de se juntar a fazer um concerto por essa causa.
Portanto, é a nossa maneira secularizada, mas continuarmos a viver do modo religioso. Porquê? Porque o artista, de certa maneira, é a alma mais sensível àquilo que acontece no mundo e que vai saber distinguir o bem do mal. Ele vai dizer, tu deves dar dinheiro para esta causa. Olha lá, nós todos aqui, todos a tocar. Ainda por cima, geralmente são concertos desprovidos de grandes cuidados, porque é só a alma, é só a entrega. E os artistas depois têm aquela coisa muito irritante, os abraços no fim, aquela coisa, aquela promoção da redenção do mundo a acontecer, e começa sempre no palco, já não é no altar, mas é no palco, e eles abraçam-se, eles amam-se. O que nós temos hoje aqui, este concerto foi incrível, vocês são espetaculares, é uma espécie de renascimento de uma nova irmandade universal que dos artistas irá ganhar o mundo para ser redimido das trevas. Portanto, isto acontece, é muito irritante. Caramba. Tu és uma alma boa e mas eu percebo, mas vai-te pode parar um pregador... mas pode no mesmo, é muito interessante porque imediatamente antes desse abraço, imagina, uma das pessoas que está nesse abraço que se calhar te irrita, imagina que hoje em dia seria o Alex Turner dos Arctic Monkeys, imagina. E se calhar segundos antes ele tinha tocado uma música que tinha posto toda a gente num estado tipo quase de êxtase espiritual, que tu não gostas, mas percebes? Depende. Pode estar no mesmo evento e espaçado de 2 minutos estas duas coisas. Exatamente. Repara, também isto na prática o que significa é que há uma inveja em qualquer pastor e qualquer padre com aquilo que acontece num concerto de rock. Obviamente há, porque também é dessa ordem. Por isso é que tu te tornaste nos dois. Porque querias satisfazer o teu ego de todas as direções. Talvez, não sei. ou ainda não sei onde é que Deus está mais, se está no êxtase da igreja, se está no êxtase dos concertos. Mas é óbvio que há algo nesse sentido. Sei lá, qualquer antropólogo te dirá, não é? Não serei eu. Mas há uma inveja disso. Obviamente há uma inveja daquilo que acontece, às vezes de modos algo misteriosos, pouco revelados ainda, na sua inteireza, e que tu te apercebes que há uma motivação para a ação a partir desse encontro. É isso que é fantástico, para mim, é isso que é fantástico também, por exemplo, num concerto, e também é isso que é horroroso. É por isso que não há mapas prévios para isso. É isso que significa estarmos vivos e termos de lidar com coisas que num momento podem eventualmente ser muito boas, mas às vezes mudando o contexto tu dizes, isto é muito mau. Também é isso, sei lá, quando nós olhamos para algumas quando tu vês algumas das práticas mais eficazes da maldade no mundo, elas tiveram uma habilidade e um esmero e um talento estético que nos impressiona. Não é? Portanto, não é pelo facto de tu teres, vamos dizer assim, uma catarse coletiva. Ela pode ser ótima num momento, ela pode ser pavorosa noutro momento. Os fenómenos de pessoas em grandes números às vezes estão a sentir isso tudo, mas para matar alguém ou para... O ódio aos artistas, no sentido do podcast, também é precisamente o momento em que tu não sabes onde o amor acaba e o ódio termina, e o contrário, e o ódio termina e o amor acaba. E no fundo o podcast foi o desejo de... Claro que ainda fizemos só uma temporada, quero continuar, não tenho tido muito tempo para isso agora, mas é sobretudo o desejo de... Se tu me perguntares qual é o pitch aí para eu vender o programa, até pode ser alguém que agora faça um investimento milionário neste podcast depois de ouvir isto, mas que é, eu gostava de que os artistas que são tratados com tanta condescendência pudessem ter de responder como políticos. Desculpa, condescendência? Sim, geralmente os artistas são tratados com condescendência. Mas há bocado estavas a dizer que eles são o grande pináculo das causas. Explico. Quando eu digo condescendência, no sentido em que há uma condescendência de se achar que o artista já está certo e que, portanto, a pessoa se coíbe, é nesse sentido que condescende com ele, mas talvez o contrário também faça sentido, ou seja, os artistas são tão condescendentes ou eles alcançam uma condescendência tal que tu não tens conversas em que chateies o artista, em que lhe digas alguma coisa desagradável. No geral ele está numa espécie de posição, pensa por exemplo quando uma entrevista que tenhas visto de um artista aclamado, que passasse por a agrura de um governante. É óbvio que são funções Manel diferentes. Fúria no Despolariza. Não foi por ti, foi eventualmente pelos comentários que vieram a seguir.
Não, mas eu fiz-lhe perguntas difíceis e I put him on the spot, como se diz em Sim, português. mas mesmo assim acho que foste agradável. É, Não... tem que ser mais duro. Podes- Tem É, que é aprender, hoje comigo, é tem que hoje aprender comigo. contigo a ser mais duro. Temos que ir almoçar e tu ainda tens de apanhar o comboio para Lisboa, mas queria só falar um É bocado sobre verdade. skate. É Tu verdade. és um skater frustrado. Frustrado. Sou, um Então, skate, sou frustrado porque comecei a andar de skate no final dos anos 80, lá na minha rua, na Amadora, no bairro Janeiro. Ahm, Só que o skate era caro, olha, voltamos à conversa do dinheiro. E a maior parte dos miúdos dos subúrbios compravas as primeiras rodas tetónicas e os rolamentos AB e ZZ, mas depois querias comprar uma Variflex, por exemplo, já era caro. E então o que aconteceu é que cheguei ali aos 13, 14, não tinha dinheiro para comprar bons skates e deixei de andar. Claro que isso também pode ser uma maneira de eu disfarçar, porque também nunca fui a pessoa mais atlética e mais ágil. Depois, mais tarde, já quando começámos com as nossas bandas de punk, o skate era uma coisa que sempre esteve próximo da música punk e vice-versa. E, portanto, voltou durante um tempo m- m- para ser interrompido e depois só mais tarde, já naquela coisa já mais decadente, hum, do pessoal que aos 30 anos começa a recordar nostalgicamente as skateadas, então compram aqueles longboards e tal. hum. Depois tive um período em que andei mais de longboard, mas depois deixei-me disso. Hoje é uma coisa que continuo a fazer com mais receio, porque magoaste com 45 anos tem uma fatura geralmente muito mais pesada do que Uhum. quando tens 15. Mas é de facto, não é só, de facto, não é só o andar de skate, é tudo aquilo que faz parte de uma atitude e aqui provavelmente vou romantizar um pouco, mas uma atitude de, de tu tornares as ruas tuas, circulando por elas de uma maneira que provavelmente não é a maneira tradicional. É como se tu chegasses a um lugar que é banal, porque o conheces, ainda por cima as nossas cidades modernas, mas de certa maneira pudesses resgatar algo selvagem na cidade por estares a circular de uma maneira que não é suposto. Eu acho que há um apelo do skate que está muito relacionado com isto. Depois com o ser radical. É de como é que eu saio para caçar no mundo de supermercados, não é? Um bocado, percebes? Como é que eu com, Adrenalina. Quando é que eu vou é, buscar adrenalina entre aqui e o supermercado, nesse ambiente urbano, não é? como é que eu conquisto um espaço de fazer uma coisa pela primeira vez na cidade, que é um espaço em que primeiras vezes já não existem, porque a cidade está planeada e está feita em função da sua função. Eu acho que o skate tem um pouco deste romantismo. E porque também fiquei sempre com uma relação complicada com o surf, porque sem o surf não havia o skate, mas o surf lá está. De certa maneira, lá acabamos nós nas tais diferenças sociais. O surf, bem, a Amadora não tem mar. E o surf era para os miúdos mais privilegiados e, portanto, era um desporto que não era tão acessível. Eu já tive o privilégio de experimentar surf umas 3 vezes e acho muita graça. Não tenho a melhor perícia, mas o skate significava tu também pegares numa coisa que não podes fazer, não tens os meios de ir para lá, e fazê-la com os poucos recursos que tinhas ao teu dispor. E isso Uhum. continua a ser uma coisa que me encanta. Esqueci-me de falar outra coisa que pá, não Força! podemos ficar sem falar disso, que eu sei que muitas pessoas querem ouvir sobre isto, que é tu podes casar e um padre católico não. Já deves É, estar um pá. bocado farto de falar disso, mas achas que se torna mais fácil uma pessoa ir para pastor por causa disso? Achas que te traz Também, claro que sim. muitos insights sobre o que Sim, é? sim. Sabes, quando tu cresces evangélico, há uma coisa às vezes um pouco. Há elogios que te fazem, mas que no fundo não são assim tão elogios, são um pouco irritantes. Mas uma coisa, por exemplo, que eu cresci a ouvir por causa disso, os padres casarem, ou mesmo do nosso serviço de culto ser menos ritual. Então há elogios que o católico light faz ao protestantismo e que o protestante até fica contente, mas que depois quando vais pensar não são grandes elogios. Pois é, os vossos pastores casam assim, é que a igreja católica devia ser assim. Vocês não têm santos? Pois é, porque falamos logo com Deus. O vosso culto tem guitarras, epá, isso é que é animado. Que depois tu vais a ver, não é assim tanto elogio, porque só significa que a pessoa não percebeu nada acerca de catolicismo e de protestantismo e que está a ir pelas razões mais folclóricas. Tendo dito isto,
tendo dito isto, claro que eu acho ótimo poder ter parte dessas razões mais folclóricas também. Hum. E sem dúvida, repara, eu acredito mesmo que a imposição do celibato é uma coisa errada, acho mesmo errada. Uhum. Ahm, Mas entendo os argumentos a favor. sim, conheço-os, obviamente não os acho convincentes, Hum. mas e repara, mas em vez de pensar de uma maneira, vá lá, mais pragmática, reconheço que, como é que eu diria isto? Hum, é uma circunstância difícil aquela que o catolicismo também se coloca por causa disso. É coerente com o seu sistema. Portanto, eu acho que a ideia do celibato masculino não poderá mudar no catolicismo, porque para isso o catolicismo tinha de deixar de ser catolicismo. E é absurdo as pessoas acharem que podem chegar ao catolicismo e protestantizá-lo. Isso nunca dá bom resultado. Mas está a acontecer na Amazónia. Pelos vistos, a Igreja Católica, como havia tão pouca procura de pessoas a querer ser padres naquela zona, só conseguiram através de deixá-los casar. Ou seja, acho que já está a Não, acontecer. desconheço. É? Sim. Não, Eu acho que daqui a 50 anos vai ser sim, normal. mas tens a noção que se isso acontecer, a Igreja Católica como ela existe, ela deixará de existir. Isso implicaria um grande cisma. Mas achas que muda assim tanta coisa? Claro que sim. Porque por causa do Por isolamento, tudo. dos seminários, da Porque, forma como... não, repara, lá está, podia ser fácil para mim agora embarcar numa de vamos bater aí na Hum. Igreja Católica. Aliás, nunca houve um tempo tão fácil para bater na Igreja Católica como hoje. Mas isso seria absurdo por uma razão. A razão que o celibato existe não é, vamos dizer, não é arbitrária, faz parte de uma compreensão da fé que o catolicismo defende. Tu não podes começar num edifício sólido a tirar peças achando que isso não mexe no edifício todo. E aí, permite-me esta opinião, a maneira avulsa, em jeito de buffet, como as pessoas falam e começam a corrigir o catolicismo, é só sinal que não compreendem. Agora deixa-me também ser desagradável para o catolicismo. A culpa é do catolicismo que não sabe se há de ser o melhor que o mundo tem ou se há de lutar contra o mundo. E nesse sentido, o catolicismo merece ter de fazer escolhas mais impopulares. Nesse aspecto, o protestantismo tem uma grande vantagem. É que para nós ganhar o mundo é sinal que tu perdeste a alma e não que a ganhaste. E nesse sentido, o protestante não está interessado em ganhar o mundo, não está interessado em ganhar as boas graças das pessoas, não está interessado em ganhar um consenso, de um modo que o catolicismo se fascina muito mais por isso. Portanto, nesse sentido, até o facto do catolicismo ser tão universal é a razão de depois ter de aturar as pessoas que acolhe no seu seio a não compreenderem o próprio sistema que ele é. Não sei se isto ficou Fez muito bem. sentido. Quase que o desejo de popularidade e universalidade traz também depois esses Claro. problemas internos. A vantagem do protestantismo aí, obviamente, isto não é só por, não é por um Mas vocês capricho. também querem crescer o máximo possível, não é? Não estão a Sim, tentar não claro crescer. que sim, nós queremos até porque em último grau queremos fazer aquilo que Cristo nos manda e claro que hoje falamos das questões religiosas de uma perspectiva até quase mais sociológica. Para mim, em último grau, tem a ver com Jesus. Eu sou protestante porque acredito o Jesus que eu encontro pede de mim uma relação mais radical com as Escrituras. É por isso que eu não sou católico. Se eu achasse que no fundamental o catolicismo tinha isso, eu seria católico. Mas a vantagem é que nessa opção com as Escrituras, há algumas das figuras impressionantes da palavra, como por exemplo a ideia de cuidado, quando ganhas o mundo perdes a alma, ajuda a que o protestantismo possa ser um movimento à semelhança daquilo que encontra na leitura obcecada pela Bíblia, possa ser um movimento com menos medo da impopularidade. Eu acho que essa é uma das coisas que tu vês neste momento em particular em Portugal e de um modo geral, a tornar a vida dos católicos bastante complicada, porque há uma indecisão muito grande entre sermos a religião mais popular que existe ou, pelo contrário, irmos ao fundamento. E tu encontras isso nos católicos. É esse dilema que está a trazer também problemas muito grandes e que se vêem agora nas notícias dia a dia. Muito interessante. Olha, temos de acabar, senão não É vamos ter verdade. tempo de almoçar. Obrigadíssimo. Obrigado, Tomás. As pessoas podem te seguir no YouTube, Uhum. tens muitos subscritores, para aí 7 mil, não é?
podem ouvir o Tiago a fazer as suas. Como é que Há é a sempre palavra que tem que é? excertos dos sermões. Há Excertos sempre de excertos sermões. dos sermões. Uns Por acaso, olha, clickbaits. falamos disto ao almoço, mas eu reparei que tu tens uma forma de falar diferente quando estás a dar um sermão, uma musicalidade Tá, própria. então. Eu aqui, repara, eu estou aqui para falar para pessoas espertas que seguem o Despolariza. E aí posso ser mais, sei lá, posso ser menos cuidadoso, Sim. porque provavelmente as pessoas, a cultura que têm e tal, percebem. Quando Uhum. estás a pregar a palavra, é bom que qualquer pessoa te possa perceber. E eu não sou considerado o mais simples e acessível dos pregadores evangélicos. Espero que tenham gostado. Deixem um like, um comentário, subscrevam e se quiserem apoiar um projeto de pensamento livre, contemplem tornar-se mecenas. Espero que tenham gostado e até à próxima. Obrigado, Tiago. Obrigado, Tomás. Siga Paspinho.